Olá, senhores. Nós vamos dar continuidade à nossa matéria, continuidade à nossa formação. E o tema reservado para nós trabalharmos hoje é a interpretação e a compreensão de textos. E é importantíssimo que nós consideremos ou que nós encaremos esse conteúdo devido à sua complexidade. Dentro do campo do senso comum, há uma cultura ou há um hábito entre os concursandos, entre vestibulandos, seja na área civil ou seja na área militar, de que não há preparo para interpretar textos, de que não há nenhum recurso básico, nenhum recurso necessário, nenhuma ferramenta que nós podemos chegar a levar para a prova que facilite a interpretação de texto. Isso é muito errado, né? Isso é profundamente errôneo, porque a interpretação de texto, ela exige todo um conhecimento prévio, toda uma estrutura linguística, uma estrutura de formação sintática, uma estrutura de formação morfológica, uma estrutura coesiva, uma estrutura de coerência que nos dá o recurso, que nos capacita para entender exatamente como esse texto funciona. E se nós pegarmos a prova do Colégio Naval, a prova do EPICAR, a própria prova, a única exceção é a SpaceX, mas nós pegarmos AFA, EFON e Escola Naval, nós temos mais questões de interpretação de texto do que crase, mais questões de interpretação de texto do que sintaxe do período composto, oração subordinada e coordenada, mais questões de interpretação de texto do que log, do que, vamos lá ver um tópico da física importante, do que calorimetria, do que MRU, MRUV. Então vejam, nós nos dedicamos muito aquilo que vai aparecer uma ou duas questões e nós basicamente ignoramos aquilo que na prova vem com 6, 7. Em AFEFON e Naval a gente já teve ano com 9, 10 questões de interpretação textual. Então nós precisamos também estarmos capacitados, também estarmos preparados para entender como a interpretação textual funciona, o que as bancas do concurso vão cobrar e quais as ferramentas, quais os conteúdos básicos prévios necessários que nós devemos chegar à prova já munidos e capacitados destes. Vejam, senhores, a palavra texto deriva do termo latino textum. Textum significa tecido. Vejam que é uma aproximação muito grande entre a palavra texto e a palavra textil, de indústria têxtil, indústria de produção de tecidos, de produção de panos. Então vejam que texto e têxtil são termos muito semelhantes. E por que que texto deriva de texto, que originalmente é tecido? Porque um texto nada mais é do que um grande tecido, do que um grande pano, organizado, que concatena os fios ali bem concatenados, bem amarrados, e esses fios bem elencados darão origem, darão início, darão prosseguimento a um grande texto. Então, para que nós tenhamos um belo tecido, é necessário que os fios estejam bem sobrepostos, os nós estejam bem dados, as emendas sejam bem feitas. Do mesmo modo, o texto. Para que nós tenhamos um bom texto, é necessário que nós tenhamos uma série de relações intratextuais e extratextuais ali elencadas para que o texto ganhe a vitalidade e a significação necessária. Vejam, todo texto tem intenção comunicativa. O que significa um texto com intenção comunicativa? Na verdade, todo texto, qualquer texto tem intenção comunicativa. Vejam, um texto é formado por signos. Há uma diferença básica, inclusive já foi até tema de questão, a diferença entre signo, significado e significante. Analisem aqui essa tripla relação. Signo, significado e significante. O signo é o código. O signo é o código. O significante, o significado é a ideia que nos vem à mente quando nós entramos em contato com aquele código. E o significante é a coisa em si. Então, por exemplo, o signo de casa é C-A-S-A. O significado que nos vem à mente é a própria ideia de casa. E o significante é a casa em si. Então, signo, significado e significante é uma tripla relação.
A partir da emissão de determinados signos, quando eu emito signos, quando eu projeto signos, seja essa projeção verbal, como é próprio de um texto, seja essa projeção não verbal, como na linguagem de sinais, como no uso de imagens, como em charge, cartoons, figurinhas, nos remete à mente um significado, e desse significado nós temos a coisa em si, que é o próprio significante. Então, o texto ele vai trabalhar nessa seara do signo. O texto é a produção, é a emissão desses signos muito bem relacionados que nos permitem pensar e refletir sobre alguns significados e que nos levam aos significantes em si ou aos significantes para si, como nós já vimos em sala de aula. Então, essa tripla relação aqui é importante. Voltando à ideia, o texto ele tem intenção comunicativa porque todo texto pretende transmitir, enviar ou proporcionar ao receptor uma mensagem. Lembrando que quando nós estudamos os 6 elementos da comunicação, todo texto sai de um emissor, e essa mensagem é levada para um receptor. Essa mensagem deve estar presa a um contexto, deve ser transmitida por um canal e transcrita e decodificada num código. Então, dentro de um simples texto, todo texto, qualquer que seja o texto, eu vou identificar os 6 elementos da comunicação. Emissor, mensagem, receptor, contexto, código, canal. Então, o texto ele tem essa grande missão de comunicar. O que é o contexto também chamado de referente? Vejam, senhores, todo texto, todo signo, ele está preso, ele está atrelado a um contexto. Se eu retiro esse signo, se eu retiro essa mensagem do contexto no qual ele está originalmente inserido, e a originalidade da inserção desse código é dado pelo emissor, não é dado pelo receptor. Professor, está muita teoria, não estou entendendo nada. Por exemplo, manga, o vocábulo manga. O vocábulo manga, no contexto de alguém que trabalha na feira, é uma fruta. O vocábulo manga, num contexto de uma costureira, é a parte de uma roupa. Então, se eu emito o vocábulo, traga minha manga, para quem vive num contexto de que trabalha em costura e quem vive num contexto que trabalha na feira, são realidades diferentes, o mesmo signo, o mesmo vocábulo. Isso é muito perigoso em interpretação textual, porque inúmeras vezes quem está produzindo esse texto, a banca quando escreve, não a banca, né, o produtor, o autor, o emissor, quando escreve esse texto, ele está num contexto ou histórico, ou geográfico, ou social, ou econômico, intelectual, acadêmico, diferente do nosso. Então, qual que é a grande dificuldade hoje de nós lermos, por exemplo, os Lusíadas, originalmente, se é uma obra escrita em português? Porque é uma obra escrita no português do século XVII, no português totalmente diferente do nosso. Qual é a grande dificuldade de nós entendermos os poemas do Gregório de Matos do barroquismo, do barroquismo nacional? Porque é um contexto geográfico, histórico, religioso, pelo menos na segunda fase, no fim da primeira para toda a parte da segunda, é um contexto diferente do nosso. Então, os textos precisam estar atrelados, presos aos contextos no qual foram pensados originariamente. Vejam o seguinte, nós pensamos sempre em textos com recurso a partir da grafia de palavras, a partir da organização e da sobreposição de signos linguísticos, letras, ponto, vírgula, acentos, crases, orações, tudo mais. Entretanto, imagens também fazem papéis de textos. Então, nós temos aqui, por exemplo, o símbolo do não fumar, e vejam que é um texto que, por si só, transmite toda a sua intenção comunicativa. Olha, proibido fumar, não fumo nesse lugar. Nós temos aqui a imagem com uma caveira, que simboliza perigo de morte, que simboliza o risco da morte. Então, o texto, ele por si só, transmite a sua intenção comunicativa. Vejam que esses textos, eles conseguem passear, mais ou menos, independente do contexto. Então, qualquer lugar que você for no mundo, essa placa tem o mesmo significado. Qualquer lugar que nós formos no mundo, essa placa tem o mesmo significado. Diferente, por exemplo, do vocábulo manga. Então, vejam que aqui há uma variação, aqui há um passeio, há uma oscilação dos códigos que nós utilizamos. Nessa charge
da Mafalda, nessa tirinha da Mafalda, ela já foi, é uma tirinha que caiu na prova da SpaceX em 2009. Né? A SpaceX não tem o hábito, não tem a cultura de postar, de publicar charge, de publicar tirinha. Entretanto, quando cai, sempre cai ou Mafalda ou Calvi, né? Que são os dois grandes demoninhos da prova de português, Mafalda e Calvi. Mas esse aqui é bem fácil. Use, compre, beba, coma, prove, e o que eles pensam que nós somos? O que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Então vejam, aqui nós temos uma junção da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Quando a Mafalda liga a TV e a TV parece aí a imagem de chuvisco embaçada, nós temos o uso, a mistura e a fusão de ambas de linguagens. Polo Norte, Oxente. Então vejam que aqui só o recurso verbal não transmite a mensagem original. Então o uso do recurso não verbal, como por exemplo o cacto, ossos ao chão, um sol em cima, tudo isso vai dar a graça ou o humor, a humoridade derivado aqui da nossa charge. Vejam, o conhecimento de mundo, ele é importantíssimo para a hora de interpretar uma prova. Esse conhecimento guardado na memória, que é adquirido pela sociedade, pela economia, pela experiência, pela televisão, pelo modo de vida, pela religião que nós frequentamos, ou pelos canais de YouTube que nós seguimos, esse conhecimento de mundo é importantíssimo. Né? Várias vezes nós vamos precisar ter a capacidade de pegar um texto e fazer inferências. E a inferência ela não depende do próprio texto, mas depende desse grande recurso, desse grande acervo de um conhecimento de mundo. Eu vou falar sobre inferência mais à frente ainda hoje. Conhecimento de mundo, aí vejam, patriota, empreiteiro, e tem o cara celebrando com um copo, Olimpíada, champanhe. Eu sou o Fuleco, o mascote da Copa. E esse aí quem é? Fulento, o mascote das obras da Copa. Muito prazer. Então veja, o que a gente precisa que é o bicho preguiça. Então a gente tem que ter um conhecimento prévio de mundo para conseguir interpretar, analisar e entender isso bem. Há uma diferença no objetivo das questões de compreensão e de interpretação de texto. Quais são essas diferenças? Primeira, ela pode pedir a intelecção do texto. O que é a intelecção do texto? É analisar o que está escrito. A intelecção é aquela questão que eu vou ler o texto, primeiro eu leio o texto, obviamente, o texto proposto pela questão, depois eu leio as questões. Uma questão de interpretação que envolva intelecção vai me fazer voltar no texto e procurar lá em alguma linha a resposta para aquela questão. Então a intelecção é mais um trabalho de procura e acha. A questão vai fazer você voltar para achar o que ela está lá pedindo. Isso não é interpretação de texto. Interpretar é algo mais subjetivo, é algo mais pessoal. É aquilo que eu posso concluir. E por que as questões de interpretação de texto são as mais problemáticas? Porque como a interpretação está no campo do subjetivo, o aluno acha que ele pode falar, não, mas para mim eu entendi isso aqui, para você entender outra coisa. Mas veja, por mais que esteja nesse campo da pessoalidade, nesse campo do subjetivo, há uma diferença importante em como nós vamos analisar ou chegar ao mesmo resultado. E compreensão, que é conforme está no texto. Então veja, compreensão está no texto. Segundo o texto, o autor diz que, o texto informa que, e interpretação está fora do texto. Interpretação sai de mim e vai ao encontro do texto. Depreende-se, infere-se, conclui-se, o texto permite deduzir que. A interpretação, ela pressupõe conhecimento de elementos que compõem. A gente não pode chegar num texto, ler o texto, sem que nós conheçamos basicamente regras da morfologia, regras da sintaxe, figuras de linguagem, recursos estilísticos, acentuação, pontuação e tudo mais. Ler um texto, primeira coisa que nós devemos identificar, porque daqui sairão as questões. Ideia principal. O que o autor pretende provar com esse texto? Qual que é a grande missão desse texto? Depois, as ideias secundárias, os argumentos. O que ele está usando? Qual é o recurso que ele está utilizando para reforçar a sua ideia, reforçar aquilo que ele apresentou? Vejam, muitas vezes os leitores reconhecem e compreendem as palavras de um texto, mas se mostram incapazes de perceber satisfatoriamente o sentido do texto como um todo. Então veja, isso aqui nós chamamos do tal do analfabetismo funcional. De nada adianta você saber que
T-E-X-T-O é texto, mas você não entendeu o que significa essa palavra e quando você aplica essa palavra num contexto maior, qual que é o significado e a força que essa palavra ganha. Primeira leitura, senhores. Como que eu tenho que ler um texto? Eu tenho que ler esse texto 2 vezes. Vale a pena perder um pouquinho de tempo para garantir aí essas questões. A primeira leitura é uma leitura analítica da macroestrutura. É uma leitura informativa. Nessa leitura, nós temos uma ideia do que trata o texto. Qual que é o tema? A gente vai buscar a palavra importante de cada parágrafo e as palavras-chave do texto. A segunda leitura é a segunda da microestrutura. É na segunda leitura que nós vamos buscar compreender, analisar e sintetizar as informações do texto. Então vejam, depois de uma leitura da macroestrutura, depois de uma leitura da microestrutura, nós precisamos compreender, ou seja, entender a mensagem literal contida no texto e fazer uma análise, que é depreender no texto a informação essencial, que é retirar do texto. Muito comum questões relacionadas à coesão. O que é coesão, senhores? Coesão é a conexão entre esses muitos elementos, entre esses diversos elementos que estão ali bem relacionados, bem concatenados, que darão origem a um texto. Então, a coesão é a harmonia entre os elementos constituintes de um texto. As palavras, as frases, orações, elas serão entrelaçadas, dando continuidade uma à outra. Então, os elementos, essa argamassa que une aí os tijolos, serão chamados de coesão. Coesão referencial. Isso aqui é uma parte de teoria que cai em questões disso. Então, um minutinho de atenção, isso aqui é um pouco complicado. A coesão referencial é uma coesão ou por retomada ou por antecipação. Essa coesão pode ser anafórica e catafórica. O que significa? Por exemplo, a empresa faliu, mas ela não estava no vermelho. Somos todos inteligentes. Isso é óbvio. Vejam que a empresa faliu, mas ela não estava no vermelho. Aqui o pronome ela está retomando ou recuperando um termo que vem antes. Anáfora é a recuperação de coesão referencial de um termo que já apareceu. Catáfora é o anúncio de um termo que ainda vai aparecer. Por exemplo, meu amigo disse isto, pronome : não sei nada. Então vejam que quando ele usa o pronome, ele vai anunciar de modo catafórico, ou vai anunciar no futuro aquilo que será futuramente pós-posto. A retomada também é chamada de substituição por item lexical. O que significa? Isso é muito importante até para a redação. Várias vezes nós precisamos de outros vocábulos, nós precisamos de outros elementos, de outras palavras, exatamente para fazer esse processo de substituição, para evitar um texto cansativo, um texto muito repetitivo. Então, o que eu uso? Sinônimos, apelido, alcunha, hiperônimos, que são nomes maiores, flor, rosa, margarida, hipônimos, que são nomes menores, ipê, pinheiro, árvore. Então, esse recurso coesivo é o recurso da substituição, ou também chamado da retomada. Sequencial é o recurso da coesão por encadeamento de segmento textual. Conexão, quando nós temos aqui conectores discursivos fazendo esse papel. Por exemplo, os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, porque consideram justa a atual distribuição de terras. Por que sequencial? Vejam que há uma sequência bem estruturada, bem relacionada, dentro desse grande período composto, dentro desse grande parágrafo, e que aqui é exatamente um conector discursivo, o porquê, que está realizando esse papel. Justaposição é quando nós vamos ter essa ideia de sequência com a presença ou sem a presença dos sequenciadores. Preciso sair, tenho compromisso. Veja que aqui as orações estão justapostas e falta um conector discursivo unindo esses pensamentos. E se a coesão é a união morfológica, sintática, gráfica, ou a ausência deles, porque aqui na sequencial falta um elemento coesivo, dos elementos do texto, a coerência vai ser essa relação lógica entre as ideias que devem se complementar. Então, coerência é a manutenção da mesma referência temática em todo o texto. A coerência ela não se dá tão somente nos elementos linguísticos como se dá a coesão, mas a coerência ela depende do conhecimento de mundo. Então, nós temos que analisar a coerência dentro da macroestrutura e da microestrutura.
Na macroestrutura, nós precisamos tomar cuidado com tema, tese, hipótese e a nossa argumentação. E a microestrutura são as frases que vão integrar a superfície textual linear do texto. Nós podemos utilizar vários recursos na microestrutura, conjunção, sinônimo, numeral, advérbio, entretanto, essa compreensão ela precisa de um conhecimento anterior de mundo. Vejam, senhores, a nossa ideia na aula de hoje foi capacitá-los, foi oferecer recursos para facilitar a interpretação, mas também um conteúdo importante dentro da teoria linguística que tem ganhado cada vez mais força nos concursos, a ideia de coesão sequencial, coesão referencial, a coesão anafórica, catafórica. Então, isso importa, então toma nota dessas anotações, porque isso aparece, tá bem? Deixem o nome nos comentários, por favor, registrando a presença, assistam o próximo vídeo, um abraço e até a próxima.